Pessoal, e eu começo com os tipos de custos, tá? Quais são os tipos de custos? Eu já volto lá para o chat, tá? Para nós conversarmos. Mas vamos lá, vamos firme aqui. Pessoal, quais são os tipos de custos que nós temos? Nós temos custos fixos, custos variáveis e temos ainda custos diretos e custos indiretos, tá? Isso aqui é importante que vocês saibam, porque pode ser, né, que eles cobrem algo relacionado a simplesmente vocês classificarem entre custos fixos, variáveis, diretos e indiretos, tá? E o que eu quero falar sobre isso aqui, tá? Primeiramente, eu quero que vocês entendam o que é custo e o que é despesa. Antes de mais nada, se tratando de contabilidade de custos, né, pessoal, para que nós possamos, então, partir aí para a área de custos, nós temos que saber primeiramente classificar, saber a diferença entre custos e despesas. E qual é a diferença entre custos e despesas? Custos, pessoal, é tudo que está diretamente relacionado com a área de produção, com a linha de produção. Então, eu poderia dizer que custo é a mão de obra direta, o pessoal que trabalha lá na linha de produção. Eu poderia dizer que custos é todo o material que é utilizado ali dentro da fábrica, inclusive materiais de limpeza para limpar a fábrica. Eu poderia dizer que custos é todo o material de embalagem que está diretamente ligado à linha de produção. A área do galpão, tá? A depreciação com a área do galpão lá é também um custo para a empresa. E despesas, pessoal, seria o que não tem ligação direta com a linha de produção, que seria o pessoal administrativo, o pessoal, por exemplo, o pessoal que trabalha na área comercial também não é custo para a empresa, materiais de escritório, que é gasto lá na área administrativa. Então, esses custos, essas despesas, né, são despesas, portanto, não tem ligação com a linha de produção. Tudo que tiver ligação com a linha de produção, portanto, é custo, o resto é despesa. Tá. Agora, nós vamos então partir aqui para vamos aprender a classificar entre custos fixos, custos variáveis, custos diretos e custos indiretos. Então, o que são custos fixos, custos variáveis, custos diretos e custos indiretos? Custos fixos são os gastos que não variam nos casos de aumento ou diminuição da produção ou atividade. Por isso o nome, custo fixo. Então, independentemente se eu aumentar a minha produção ou diminuir a minha produção, eu vou ter esses custos fixos. Tá? Esses custos fixos eles vão se manter os mesmos, né? o mesmo valor. Já os custos variáveis, se eu aumentar ou diminuir a minha produção, eu vou ter um aumento ou uma diminuição dos custos variáveis. Portanto, custos fixos, pessoal, exemplo de custos fixos, nós temos ali a depreciação das máquinas, aluguel do barracão, por exemplo. Tá? Aqui só uma coisa, pessoal, a depreciação das máquinas aqui, é importante dizer que a depreciação das máquinas aqui, ó, é pelo método linear, tá? O método linear, aqui, ó, linear. Por que eu digo isso sempre, né? Porque porque tem outro método de depreciação. Tem um método que ele é baseado nas unidades produzidas. Quando o método ele é baseado nas unidades produzidas, aí ele é variável, porque ele aumenta ou diminui com a produção, certo? Mas e por que o aluguel do barracão é um custo fixo? Né? O aluguel do barracão é um custo fixo, porque independentemente se eu aumentar ou diminuir a minha produção, o aluguel do barracão ele vai se manter sempre o mesmo. É isso mesmo. Né? Vocês concordam comigo que o aluguel do barracão ele não vai aumentar, não vai diminuir com base no aumento ou diminuição da produção. Se eu produzir 0 quantidades, ele vai continuar existindo. Se eu produzir 10 mil unidades, 50 mil unidades, ele vai ser o mesmo e ele vai continuar sendo aquele valor. Por isso é custo fixo. Já os custos variáveis, pessoal, por exemplo, a matéria-prima, mão de obra direta. Aqui é importante dizer, né, pessoal, matéria-prima é fácil de entender. Por que é um custo variável, né? Se eu aumentar a minha produção, eu vou continuar tendo matéria-prima. Aliás, eu vou aumentar o gasto com matéria-prima. Se eu diminuir a minha produção, a matéria-prima ela vai diminuir também na mesma proporção. Mas a mão de obra direta, muitos acabam se confundindo. Né? Na mão de obra direta, muitos acabam por se confundir. Por quê? Porque eles pensam o seguinte, eles pensam assim,
Ah, professor, mas mesmo que eu aumente ou diminua a minha produção, eu vou continuar tendo gastos com mão de obra direta. Tudo bem, né? Mas pensem comigo, se a empresa ela produz 10 mil unidades e de repente ela passa a produzir 20 mil unidades, será que ela não vai ter que contratar mais pessoas para trabalhar lá na linha de produção? Com certeza, então a mão de obra direta ela vai aumentar, por isso o nome, mão de obra direta, que está diretamente ligada à linha de produção. E se eu diminuir consideravelmente a minha produção, eu não vou ter que demitir, por exemplo, eu produzo 50 mil unidades e de repente começo a produzir 10 mil unidades só. Né? Diminuiu drasticamente a minha linha de produção. Não vou ter que demitir um pessoal, eu tinha uma grande quantidade de mão de obra direta, agora eu tenho que demitir. Então, por isso que a mão de obra direta é um custo variável, vocês entenderam? Quanto mais eu produzir, mais eu vou ter gastos com mão de obra direta. Quanto menos eu produzir, menos gastos eu vou ter com mão de obra direta. Por isso, a mão de obra direta, não se esqueçam, pessoal, é um custo variável, tá? Mas nós podemos ainda subdividir esses custos entre custos diretos e custos indiretos, tá? E nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos entender, então, o que vem a ser custos diretos, que está aqui, ó, e custos indiretos. O que vem a ser custos diretos, pessoal? Custos diretos são os custos que podem ser alocados diretamente aos produtos ou serviços. É isso mesmo. Os custos diretos eu posso alocar ele diretamente aos produtos ou serviços. Né? E quais os exemplos de custos diretos que eu tenho? A mão de obra direta, a matéria-prima, depreciação das máquinas. Porque aqui também a depreciação das máquinas, desde que ela produza um único produto, né, pessoal? Porque se ela produzir mais de um produto, eu posso ter que, né, alocar indiretamente. E os custos indiretos, eu tenho um macete para vocês. Nos custos indiretos, vocês podem classificar como sendo custos indiretos tudo que precisar fazer rateio. Como assim, professor? Precisou fazer rateio é indireto. Exemplo, mão de obra indireta. O que vem a ser a mão de obra indireta? Os supervisores da fábrica, né? É uma mão de obra indireta. Ele supervisiona a fábrica inteira, então eu tenho que fazer rateio. Por isso ele é um custo indireto. Materiais de uso comum na fábrica, ou seja, um material que ele é usado para auxiliar todos os produtos que estão sendo produzidos dentro da fábrica. Ele é um custo indireto, por quê? Porque eu preciso fazer rateio. Materiais indiretos, todos os materiais indiretos que nós usamos dentro da fábrica, né, que usamos na fábrica como geral ali, né? Outro exemplo de custos indiretos poderia ser o pessoal da manutenção, porque ele faz a manutenção de todas as máquinas da fábrica, por isso ele é um indireto, porque precisa fazer rateio. Precisou fazer rateio é custo indireto. Se não precisar fazer rateio, aí, por óbvio, é um custo direto, né? Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês, bem interessante. Uma pergunta retórica, eu não vou no chat para ver o que vocês responderam, mas eu quero fazer vocês refletirem aqui a respeito disso. Se uma empresa, eu falei então, né, que precisou fazer rateio entre dois produtos, é custo indireto. Se não precisar fazer rateio se não precisar, se eu puder alocar diretamente, é custo direto. Então, deixa eu perguntar para vocês, se uma empresa, uma indústria, ela fabrica um único produto, isso quer dizer que que a empresa ela não tem custos indiretos de fabricação? Isso é verdadeiro ou é falso? Pessoal, posso dizer para vocês que é verdade, tá? Isso é verdade. Se uma empresa, vou repetir, hein? Atenção aqui, ó. Se uma empresa ela produz um único produto, ela não possui custos indiretos de fabricação. E por que ela não possui custos indiretos de fabricação? Simplesmente porque eu posso pegar todos os custos dessa indústria e alocar diretamente a esse único produto. Eu posso pegar, inclusive, a mão de obra indireta, se eu tiver a mão de obra indireta, o supervisor da fábrica, alocar totalmente para esse produto. Posso pegar lá o aluguel do barracão e alocar diretamente a esse produto. Vocês concordam que o aluguel do barracão ele é um custo indireto? Por quê? Porque eu tenho que fazer o rateio entre todos os produtos, né? O aluguel da fábrica inteira. Né? Então, por isso que eu disse, né? Então, se essa empresa ela produz um único produto, ela não tem custos indiretos. Mas eu quero que vocês entendam, pessoal, que o mesmo custo ele pode ser tanto fixo ou variável, quanto direto ou indireto. Vamos pegar aqui a mão de obra direta. Ó. A mão de obra direta aqui, ó, que está aqui, ó, é um custo direto, óbvio. Mas ela é também
um custo variável. Quanto mais a produção aumentar, mais eu vou ter gastos. Então, tomem cuidado, pessoal, que eu vou classificar entre custo fixo e variável, tudo bem, mas eu posso também classificar o mesmo custo entre direto e indireto. Tá? Vamos pegar um outro custo aqui, a matéria-prima. A matéria-prima que está aqui, ela é um custo direto, porque eu posso alocar ela diretamente ao produto. Eu não preciso fazer rateio da matéria-prima, mas ao mesmo tempo ela é também um custo variável. Está lá em cima lá, o custo variável. Por que ela é um custo variável? Porque se eu aumentar a produção, eu vou aumentar o gasto com matéria-prima. Vamos pegar o outro aqui, aluguel do barracão. Aluguel do barracão, pessoal, é um custo fixo. Olha lá, aluguel do barracão é um custo fixo, né? Está lá em cima, um custo fixo. Por quê? Porque se aumentar a produção ou diminuir a produção, o aluguel do barracão não vai aumentar e não vai diminuir, concorda? Se ele custa 3 mil, 10 mil reais por mês, por exemplo, e aumentar a produção, ele vai continuar custando 10 mil reais, independentemente se eu aumento ou diminuo a produção. E, ao mesmo tempo, o aluguel do barracão também ele não está aqui nos exemplos, mas ele é um custo indireto. Ele é um custo indireto. Por que ele é indireto? Porque eu preciso fazer rateio. Por que eu preciso fazer rateio? Porque não tem como eu pegar o aluguel do barracão e alocar diretamente a um único produto. Vocês concordam?